E hoje, gente, a nossa live é para falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem na reunião do Comed, para falar um pouco sobre a própria questão da EAD em si e um pouquinho sobre a questão da rede estadual também, né? Porque os nossos companheiros da rede estadual estão sendo muito mais assediados, estão passando por situações muito mais constrangedoras, né, em relação ao próprio posicionamento da Secretaria Estadual de Educação, do secretário de Educação Pedro Fernandes, que optou por uma questão de estar legislando por live, né? Isso é muito ruim, isso é muito complicado, né? Quando o secretário, ao invés de usar documentos, usar portarias, passa orientações para a categoria através de lives, né? Então, fica uma coisa realmente muito sem sentido, as pessoas se sentem inseguras, se é para entrar, se não é para entrar, se é obrigado, se não é obrigado, é de eletivo, não é de eletivo. E, paralelo a tudo isso que ele está falando, existe, né, Hugo, uma discussão na LERJ sobre a suspensão do calendário letivo. Você está sabendo disso? Sim, sim, existe. É uma preocupação, na verdade, né, Rose, que transcende questões até mesmo ideológicas, políticas, né? As pessoas estão preocupadas com o decorrer dos acontecimentos em relação à saúde e, consequentemente, em relação à continuidade do calendário letivo, né? Então tem sim isso, essa discussão tem sido travada na LERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, né? O CEP lançou uma nota também na sua página, o CEP-RJ, direcionada à rede estadual. Eu queria que o Hugo falasse um pouquinho sobre o que diz a nota. A nota do CEP Central, né, que tem sido a posição do sindicato, né, como um todo no Estado e nos municípios, é de contrariedade à política de ensino à distância, nem adentrando no mérito em si do ensino à distância, né, mas, sobretudo, na forma como isso vem acontecendo, e a rede estadual é um exemplo disso. Né? Pedro Fernandes anuncia toda hora coisas por live, pelas suas redes sociais, sem dialogar com a comunidade escolar, sem dialogar com o CEP e ignorando uma série de problemáticas de acesso à internet, de ter instrumentos, os profissionais e os alunos terem instrumentos adequados de acompanhamento das atividades, né? Não basta só ter acesso à internet. Às vezes a pessoa tem acesso à internet pelo celular, mas não tem um computador, não tem instrumentos necessários para acompanhar aquelas atividades. Além dos instrumentos, o próprio ambiente, né? A gente sabe que tem muitas famílias no estado do Rio que hoje não têm nem acesso à água direito, estão passando uma dificuldade enorme. São muitas pessoas em poucos cômodos da casa. Como garantir que essa criança, esse adolescente, tenha acesso de forma adequada, né, a esse tipo de situação? Então, a Secretaria de Educação vem atuando de forma muito arbitrária. Então, o CEP, pela nota, ele reafirma a posição contrária a esse modus operandi da Secretaria de Educação, a essa imposição, né, trazendo uma série de orientações aos profissionais de educação. Então, a nota está disponível no site oficial do CEP-RJ, e é fácil acessar, e nela é importante a leitura porque ela dá uma série de orientações e dá um norte para os profissionais que estão em dúvida de como agir nesse momento. E, inclusive, tem um link lá, gente, para mesmo quem entrou, quem se sentiu mais à vontade entrando no Google Classroom, aparece lá um link para que as pessoas possam fazer as denúncias, porque está sendo o exemplo do que exatamente não funciona. O governo do Estado está dando uma lição de que EAD sem condição não funciona, porque alguns professores, colegas nossos, entraram e o que acontece é isso, chega lá na sala de uma turma de 40 alunos, tem dois alunos. O professor coloca lá as tarefas, ninguém fez, ninguém faz, porque a vida das pessoas, nesse momento, está muito complicada. Não é hora de conteudismo, não é hora de soluções atabalhoadas, feitas de qualquer maneira. As pessoas hoje, nesse momento, estão mais preocupadas com a sua saúde, com a saúde da sua família, com a manutenção da vida em si, né? Com sobrevivência, questões financeiras, pessoas que estão na informalidade, que estão sem dinheiro, que estão sem comida, né? Quando a gente fala em EAD, e aí o secretário deve morar em outro planeta, porque deve esquecer que muitas pessoas devem estar pensando como é que vão pagar a luz esse mês, pagar a água, né?
E como é que vão ter computador? Achar que a pessoa pode assistir 4 horas seguidas, 5 horas seguidas de aula num aparelho de celular. Eu tiro por mim, que já estou capengando aí de enxergar, mas eu não consigo ficar 4 horas lendo no celular, eu não consigo ler um texto com clareza no celular. Não é a mesma coisa, né? Escola é escola. Essa questão do celular, da TV, isso é para ser extra, né? Coisas aditivas. Agora, nada substitui a escola. E aí, essa é a grande lição que nós vamos tirar disso tudo aí, que nada substitui a escola. Não tem projeto nenhum que substitua a escola como ela é. A escola precisa de inovações, precisa de agregar algumas coisas, com certeza, mas nunca será substituída por nenhum tipo de aparelho. Principalmente porque a gente não trata de pessoas todas com as mesmas condições. Se todo mundo tivesse acesso à internet, se todo mundo tivesse o mesmo equipamento, o mesmo tipo de equipamento, o mesmo horário, as mesmas condições em casa, aí seria uma outra questão. Nós não estamos falando de uma EAD que se faça lá na Austrália, de um projeto que se tenha em alguma cidade no Canadá. Nós estamos falando de uma situação para o estado do Rio de Janeiro inteiro, com todas as suas desigualdades. Então, não é momento disso, é uma precipitação da Secretaria de Educação e tomara que a Alerj realmente tome pé disso e que vote e que aprove a suspensão do período letivo até o final da pandemia. E aí sim, é o momento da gente debruçar de acordo com o que aconteceu, que ninguém aqui é evidente, nem o secretário, nem ninguém, para a gente poder trabalhar com a realidade, tá? Então, muitos problemas, e tudo isso daí que está sendo feito pelo secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro está servindo também para que as prefeituras prestem atenção e vejam que é difícil e que não está dando certo. Não é por aí, né? Esse papo de entregar a tarefa da pessoa em casa. Ah, gente, me poupe. Lá no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, isso vai dar certo? Não tem condição, né? Então, a gente está tendo uma dificuldade enorme na questão dos correios e, principalmente, colocando os alunos e as famílias em risco com essa própria entrega. Então, não é por aí, né? É momento de parar, refletir e repensar o que a gente vai poder fazer quando tudo isso passar. Fala, Luciano. Oi, Luciano. Luciano, está nos ouvindo? Oi, está todo mundo me ouvindo aí? Estamos, pode falar. Beleza. Opa, é que eu estava Estava repassando aqui o link para o pessoal que está lá no WhatsApp e não está tendo dificuldade de entrar pelo Facebook. Então, eu repassei aqui rapidinho o link lá para o pessoal poder assistir a nossa live. Para quem chegou agora, gente, tá no Face Rose do CEP e depois vai estar no YouTube e na página do CEP também, tá? Tá, então, até uma outra justificativa, porque hoje eu até coloquei lá no status do meu WhatsApp que o Daniel Salomão, o nosso coordenador geral, ele estaria presente aqui com a gente na live, mas por problemas técnicos o Hugo está substituindo novamente. Então, mandar um abraço, com certeza ele está nos assistindo. Eu vejo esse assunto em relação ao Estado com muita tristeza, né? Muito pesar, porque a gente vê que estamos fazendo um papel no CEP Petrópolis que deveria, na verdade, o exemplo deveria vir de cima para baixo, né? A gente deveria utilizar a Secretaria Estadual de Educação como um parâmetro, como um norte de atitudes e demais situações que nos serviriam, né, como um bom exemplo em relação ao que fazer com a educação pública e, na verdade, o que está acontecendo é ao contrário. A gente está vendo a Secretaria Estadual de Educação atropelando tudo. Infelizmente, o secretário Pedro Fernandes, eu não sei exatamente o que se passa pela cabeça do secretário, mas ele não se compromete, porque as orientações não são dadas de forma oficial. Eu vejo até os mais antigos na rede, e aí a Rose pode até falar bem para a gente, né, que ela tem mais tempo de rede, fala exatamente isso, que nunca viu um secretário
que legisla pelo Twitter, um secretário que legisla pelo WhatsApp, pelo Facebook, não dá, né? Não sai nada oficial da Secretaria Estadual de Educação. E se a gente tem problemas, e a gente conseguiu, né, analisar um problema de forma mais específica, que é em relação à cidade de Petrópolis, como a Rose bem disse, imagina isso para o estado do Rio de Janeiro. Se a gente já tem unidades que são mais afastadas dos centros urbanos, e essas unidades escolares, obviamente, as pessoas teriam mais dificuldades em relação a acesso, a ter o equipamento correto. Agora, imagina isso a nível de Estado. Então, o Estado deveria estar fazendo um planejamento, deveria estar cuidando dos seus profissionais, deveria estar cuidando dos seus alunos, e depois falar de reposição, né? Não poderia ser da forma como está acontecendo. Essa é uma visão conteudista, né? Que não vai nos levar a lugar nenhum, porque do jeito que está sendo a coisa, ninguém está acessando, né? Então, é óbvio que isso não vai servir para nada, né? Só está servindo para causar estresse nos profissionais de educação, estresse nas famílias, que se sentem desamparadas por ter alguma coisa a ser seguida e não conseguir seguir. Então, isso vai causar, inclusive, problemas jurídicos também, né, Hugo? Em relação a... E a gente tem que até alertar que todo e qualquer aluno da rede estadual que se sentir prejudicado por não estar podendo acompanhar, por não ter condições, vai poder também entrar na justiça em relação a isso, né? Vai poder requerer seus direitos em relação a isso, se for prejudicado. Se isso valer como dia letivo e as pessoas não forem prejudicadas porque não acompanharam, elas vão poder reivindicar, porque elas não estão tendo acesso. Então, direito constitucional, inclusive, né, Hugo? Me corrija se eu estiver errada, a questão da garantia do acesso e permanência das pessoas, da igualdade de condições para todos os alunos. E é óbvio que esse projeto do secretário de Educação não contempla isso, né? Por mais bonitinho que seja, por mais voluntarioso que seja, e a gente está tecendo aqui a crítica, não a pessoa em si, né? Acredito que ele esteja fazendo da melhor boa vontade possível, só que não é momento de boa vontade em relação a isso. É momento de boa vontade de cuidar das pessoas, como o Luciano falou. Está pensando em quantas pessoas vão sair dessa situação doentes, né, fragilizadas, com a sua saúde mental precisando de cuidados, né? A quarentena não é uma coisa fácil de se lidar, né? Cada um vai passar por isso de uma maneira, é óbvio que de acordo com o ambiente em que está confinado. Então, isso é muito complicado, né? Não dá para a gente resumir isso e dizer que todo mundo vai passar por isso bem. Quem dirá passar por isso com uma tarefa imensa, com uma lista imensa de tarefas, e lá na página, na minha capa lá do Facebook, eu coloquei uma pessoa, né, como quase um polvo, né, para poder dar conta de tudo. É grupo de WhatsApp, é internet, é a panela no fogo, é a criança que está em casa. Não está dando conta, a gente não está tendo tempo de fazer certas coisas, né? Porque o estar em casa não significa estar à toa, né? E principalmente, e aí, como sempre, nós, as mulheres, somos mais prejudicadas nessa situação. Porque uma mulher estar em casa 24 horas por dia significa que ela está trabalhando 24 horas por dia, né? Na maioria dos lares, o número de refeições aumentou muito, as tarefas em si, todo mundo em casa, a casa fica, é óbvio, mais movimentada e mais bagunçada. Então, as companheiras, as mulheres, estão tendo uma jornada mais sacrificante ainda. Então, tudo isso tem que ser pensado quando a gente passa tarefas para serem feitas em casa. Home office, no sossego, lá no seu cantinho, é uma coisa. Home office, com todo mundo em casa e com todas as tarefas para que você mesmo possa fazer, é muito complicado, não é isso? E a escola não é isso, né? Um dos principais objetivos da escola é a socialização, né? É o aprender em grupo, é o aprender com as experiências coletivas. Isso é educação. Se não fosse isso, não precisava ter escola. Cada um comprava um livro, ia para casa, estudava sozinho, pegava um explicador e pronto. Não é isso. Educação não é isso. E é o momento da gente mostrar às pessoas que não entendem, às pessoas que não têm uma visão favorável à escola pública, para que as pessoas entendam. E espero que depois disso tudo
as pessoas possam sair com duas visões: da importância do sistema público de saúde e da importância do sistema público educacional, né? Quanto está sendo desenvolvido nas universidades públicas, como está sendo importante, né, os cientistas brasileiros trabalhando. Então, espero que esse seja um momento de iluminar a população, as mentes, né, para a importância do que é público, do que é bem feito, dos investimentos que precisam ser feitos para que realmente a saúde pública do nosso país e a educação pública possam ser de ponta. Agora, gente, vamos passar para a nossa reunião de ontem do Comed, que o pessoal da prefeitura realmente deve estar bem interessado, bem curioso em saber como foi a reunião, né? Foi uma das reuniões mais cheias, né? Que a gente acompanhou do Comed, bem... Teve momentos da reunião de ter 30 e poucas pessoas, né, Luciano? 38, 39 pessoas. Foi uma reunião bem cheia, bastante participação de todos os conselheiros, alguns convidados. O Hugo também participou da reunião, né, de uma boa parte da reunião. E o tema da reunião de ontem era sobre o plano de ação da Secretaria de Educação para a pandemia. E nós nos preparamos muito para essa reunião. O Hugo estudou bastante o plano, o Luciano, nós recebemos o plano um dia antes da reunião, e aí, como ela foi remarcada de terça para quarta, a gente teve também até mais um tempo para estar se preparando. E até que não precisamos colocar tudo que a gente tinha pontuado, porque a própria secretaria chegou também à conclusão de que não é EAD, né? De que não é uma proposta de EAD. Então, eu vou fazer um resumo e vou pedir para o Luciano e para o Hugo irem me cortando a cada ponto que achar necessário fazer as suas colocações, tá? Então, a primeira coisa vai ser criada uma página no site da prefeitura, vai ter um espaço lá na página da prefeitura para que a Secretaria de Educação disponibilize para a população, é uma página aberta, como a página da prefeitura é aberta, qualquer um vai poder acessar, pai, aluno, quem não é da rede, aluno da rede particular, quem não estuda, todo mundo vai poder ter acesso aos conteúdos que forem colocados lá nesse link da página da prefeitura. Um dos primeiros pontos que a gente teve discordância foi em relação ao próprio nome da página, né? A página vai se chamar Educa em Casa. E é um ponto de discordância nosso, porque a gente não acredita que a educação se dê dessa forma, né? A educação formal, escolar, ela não se dá em casa, ela se dá na escola. Então, não é isso. Nós, inclusive, defendemos, metade dos conselheiros presentes à reunião votou na mudança de nome para educação em tempos de Covid ou educação em tempos de pandemia, para deixar claro que nós não temos nenhum tipo de acordo com o projeto de homeschooling, de educação em casa ou de educação fora da escola. A gente defende que a educação só se dá na escola. Educação, no sentido que a gente fala, de educação formal, tá? De ensino formal. Educação em casa é outra coisa, né? É educação de valores, educação de moral, ética, da família. Aí é um outro assunto, tá? Mas a educação formal em si, a gente defende que seja feita na escola. Oi, fala, Luciano. Só para corroborar nesse sentido, dessa discussão que a gente acabou tendo em relação ao nome em si da página, o que foi anteriormente, né, porque essa foi uma das últimas discussões, e anteriormente a gente já tinha até conversado e pedido para que a secretária se colocasse em relação de uma forma realmente oficial e bem esclarecedora, de forma objetiva, para que a gente não tivesse também nenhuma outra interpretação equivocada na rede, o que aconteceu durante todo esse tempo, né? Durante todo esse tempo, nós tivemos muitas equivocadas interpretações do que a Secretaria Municipal estava realizando. Os ofícios foram também entendidos de formas equivocadas, e aí aconteceu o que a gente estava, até então, a gente estava verificando na rede, né?
uma escola fazia uma coisa, uma diretora entendia outra fazia outra pressionava o professor, a comunidade pressionava a diretora porque ela já tinha colocado a situação de uma forma. Então, até para evitar que as pessoas não tivessem, e principalmente, né, quem não tem obrigação alguma, a gente não pode obrigar e querer que um pai ele tenha esse conhecimento técnico-pedagógico. A gente não pode obrigar isso. Então, nós temos, sim, os pais que entendem da educação dentro de um senso comum, mas não dentro de uma questão técnica de formação. Então, a gente não pode obrigar que eles entendam da mesma forma que a gente entende, que a gente discute o que não é educação, né? E principalmente a educação que não é educação formal. Então, a gente travou uma briga por conta disso, né? No nosso caso, é uma profissão, né? Assim como eu não entendo nada de costura, eu não vou querer que uma costureira dê aula no meu lugar. Como a costureira também não vai querer que eu faça um vestido. Não vai dar certo, né? Então, cada um dentro da sua habilitação. Agora, o que o Luciano está colocando é o seguinte, a segunda colocação que nós fizemos foi de que assim que se abra, essa página vai ser lançada na sexta-feira, amanhã, dia 17, e assim que a pessoa vai abrir a página, o link lá do Educa em Casa, vai estar escrito o que é isso, que tipo de projeto é esse, a finalidade dele, né? Que não é EAD, que não vai contar como dia letivo e que não tem nenhum tipo de obrigatoriedade, nem de aluno da rede, nem de nenhum professor da rede, tá? É um espaço para fazer exatamente o contrário, para deixar lá algumas ideias, algumas sugestões, para quem tem acesso, para quem quer algum tipo de atividade, quem está procurando algum tipo de atividade, tem disponibilidade para isso, aluno que queira, qualquer pessoa da cidade que queira, eu gostaria de rever um conteúdo de sexto ano, vai lá na página do sexto ano e vai ter algumas atividades, algumas sugestões de leituras, sugestões de tarefas, mas não é obrigatório, tá? E, principalmente, quem vai estar abastecendo essa página é o Departamento de Educação Infantil, é o Departamento de Ensino Fundamental, é o Departamento de Educação Especial, é o Departamento do EJA, do Ensino Médio, não é professor da rede. Nenhum professor será convocado para estar abastecendo essa página. Se algum professor quiser voluntariamente mandar algum tipo de conteúdo para a Secretaria de Educação e a Secretaria colocar na página, vai ter um link lá, se a pessoa quiser fazer isso, voluntariamente, tá? Então, ninguém se sinta pressionado. E vamos aproveitar que a gente está no Face, tem um espacinho aí do lado, quem quiser fazer comentário e pergunta, o Hugo também vai estar vendo e anotando aí pergunta, para se a gente esquecer de colocar alguma coisa, alguém não se sentir contemplado com o que a gente está falando, pode fazer pergunta, tá? Então, não é obrigatório, vai estar escrito isso lá na abertura da página, do link. Então, vai estar... E uma coisa que a gente levantou também é sobre a uniformidade da rede. Então, por quê? Porque, como o Luciano colocou bem, no início houve um certo descompasso nas orientações, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, e muito, gente, pela ansiedade, né? As pessoas que colocaram, as escolas que colocaram atividades no Facebook ou criaram grupos de Zap, fizeram por conta própria no objetivo de tentar chegar aos alunos, de tentar oferecer alguma coisa, né? Tudo muito corrido, tudo muito feito de forma artesanal, tá? Todas essas iniciativas não contarão como dia letivo. Então, isso tem que estar muito claro para a população, para os alunos, porque tem aluno que está aflito porque não conseguiu fazer, tem mãe aflita porque na escola de um tem, na escola do outro não tem. Então, ficou muito bem esclarecido ontem pela Secretaria de Educação e pelo COMED. O que é COMED? Conselho Municipal de Educação. É quem regula o ensino na cidade, tanto nas instituições de educação infantil privadas, quanto em todas as escolas públicas, e aí da educação básica toda, tá? Então, não é dia letivo, não conta como dia letivo, não tem legislação que ampare isso, não é EAD, porque EAD é uma outra coisa, tá? Não é isso que está sendo feito nem no estado do Rio de Janeiro. Tem que ter todo um outro preparo, tem que ter toda uma condição básica.
A EAD no ensino superior é por adesão, a pessoa faz, é à distância, se quiser, se não quiser, tem cursos presenciais, tá? Então, é muito diferente do que está sendo proposto em alguns lugares. Aqui em Petrópolis, ficou muito bem esclarecido isso. Não é nenhuma proposta de EAD, tá? Então, vai estar lá esclarecido, vai ter uma nota técnica também do Conselho Municipal de Educação colocando isso, que não é ensino à distância, que não vai valer como dia letivo, até porque, desde o que a gente colocou lá no início em relação à rede estadual, vale para todas as redes. Nós estamos numa situação inusitada. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, quanto tempo o ano terá que ser suspenso. Então, não tem como traçar medidas que já vão prever tudo. As coisas vão ter que ser sendo feitas também de acordo com os acontecimentos, não é, Hugo? Perfeito. Eu acho que a gente primeiro é entender que o momento é muito delicado e a gente não vai ter qualquer tipo de resposta de como tem que funcionar de forma imediata ou a curto prazo. Acho que primeiro garantir, Rose, uma avaliação coletiva, né? Não dá para uma pessoa achar que ela vai implementar um tipo de projeto da cabeça dela sem dialogar com os setores que estão envolvidos. E os setores que estão envolvidos é a entidade sindical representativa, os profissionais de educação, a comunidade escolar. Então, primeiro de tudo, com bastante tranquilidade, dialogar com todos os setores envolvidos para se buscar uma solução, né, uma alternativa que seja viável e que não prejudique ninguém, né, e que preze, sobretudo, que eu acho que é o objetivo de todo mundo, preze por uma educação de qualidade, uma educação não excludente. Então, é um momento de tranquilidade, né? A gente não pode achar que as soluções vão vir de forma atrapalhada, atropelada, né? Acho que é um momento de tranquilidade, cautela, é um momento, é uma crise sem precedentes, então, assim, a gente está vivendo uma coisa nova, como você mesmo falou, então acho que é um momento de tranquilidade para a gente buscar as alternativas, sem que alguém fique prejudicado, sem que uma educação o direito à educação seja preterido, né? Como você falou também, é um momento que a gente vive no isolamento. O isolamento não é férias, não é um momento de convivência alegre com a família, não, é um momento difícil. A gente tem que reconhecer que o momento que a gente vive hoje é um momento difícil, é um momento de readaptar as nossas rotinas, né? As pessoas que trabalhavam hoje estão em casa, as crianças que iam para a escola hoje estão em casa, idosos também, tem pessoas que têm que cuidar de pessoas idosas em casa, então há toda uma mudança de rotina, né? E isso tem que ser levado em conta. Então, acho que é exatamente isso que você falou. E importante também, gente, é o seguinte, alguns centros de educação infantil estão fazendo de forma muito interessante, um trabalho de socialização, um trabalho emocional, de vínculo, né? Para não perder o vínculo com a escola, para que as crianças possam ver a professora, a educadora, estão mandando recados, via educadoras, contando historinha, né? Fazendo toda uma simulação de história, para que os alunos com quem ela está lidando e que possam ter acesso, possam ver. Mas isso é uma coisa para cuidar mais da questão emocional, manter vínculos, né? Manter viva essa união entre nós, entre quem está na escola e quem está em casa, né? Os alunos, poder manter essa situação. Mas não tem nenhum tipo de coisa oficial, tá? Fique bem claro isso, de conteúdo, de matéria, de ter página de matéria com tarefa, de ter grupo de WhatsApp com obrigação do professor estar colocando tarefa. Quem criou grupo de WhatsApp e quer continuar fazendo isso, tem que saber que está fazendo de forma lúdica, informal, né? A título somente de informação, mas que aquilo não está contando como dia letivo, não está contando como matéria dada, porque o principal não é atingido, que é 100% do alunado, tá? E quando a gente fala que 100% dos alunos não têm acesso, a própria secretaria fez um levantamento junto às escolas e centros de educação infantil e não chega a 60% dos alunos que têm acesso à internet. E desses 60% que têm acesso, a grande maioria tem acesso somente via celular. Então, quer dizer, é realmente precário isso. E não foi feito nenhum tipo de levantamento em relação aos profissionais da educação,
para saber quantos profissionais realmente têm acesso, quantos profissionais têm computador, porque o aluno acompanhado do celular já é uma dificuldade. Imagina o colega docente preparar qualquer tipo de conteúdo somente no celular. Que dificuldade que seria isso? Então, gente, o recado é muito claro. Nenhum profissional vai ser convocado para nada oficialmente. Tá? A Secretaria de Educação não está convocando nenhum profissional docente das escolas para estar carregando a página. Tudo que for colocado ali vai estar sendo colocado pelos profissionais que trabalham na Secretaria de Educação, nos departamentos de educação infantil, de educação básica, de educação especial e de jovens e adultos. Qualquer pessoa que queira voluntariamente colaborar, está aberto lá a colaboração, tá? Mas ninguém vai ser obrigado a isso, ninguém se sinta coagido a fazer nada, tá? Porque não é momento disso. É momento de cuidar da saúde mental. E uma questão interessante também, Luciano, que foi colocada no plano, é que vai ser oferecido também algum tipo de continuidade de formação para os colegas que já vinham acompanhando algum tipo de formação para o Departamento de Educação do Ensino Fundamental, né? Muito interessante também destacar para esses colegas que a mesma coisa, a adesão voluntária. Quem puder, quem se sentir à vontade de estar participando de qualquer formação, vai participar. Se não puder, não tem condição, sua casa não tem um ambiente para isso, o seu material, o seu computador, você só tem celular, não se sente à vontade nesse momento, ninguém vai ser prejudicado ou vai sofrer algum tipo de represália por não estar participando. Isso é muito importante que as pessoas saibam também, né, para que haja tranquilidade na rede. Não é isso, Luciano? E diante de tudo isso que a gente já tinha falado até na live anterior, a gente só estava aguardando, na verdade, essa questão da apreciação, né, do plano de ação no COMED. Aí, Rosa, eu vou fazer um adendo rapidinho aqui, porque hoje nós estamos falando, a gente está falando além dos profissionais de educação, né? Nós estamos falando para os profissionais de educação, nós estamos falando também para os responsáveis, né, que são pais de alunos da rede, nós estamos falando para a comunidade de uma forma mais aberta. Então, quando a gente fala de COMED, e para salientar, inclusive, a importância do COMED, do que é o COMED, né, o Conselho Municipal de Educação, ele é a maior ferramenta que o cidadão, o agente comunitário, o pai, ele tem, até para ele participar e ele ter voz na questão da construção de uma educação pública de qualidade. A primeira ferramenta, ela está no Conselho de Pais, que fica, obviamente, linkada a cada unidade e dentro da sua respectiva localidade. Mas, dentro de uma forma mais abrangente, a forma como todos os cidadãos têm voz, ganham voz para discutir e ampliar o debate sobre uma educação de qualidade é realmente o COMED. Então, o COMED são vários representantes, tem várias representações do próprio executivo, do sindicato que representa a classe, inclusive do sindicato que representa os profissionais da rede privada, de instituições superiores, mas nós temos representantes dos alunos, dos professores, dos pais. Então, é uma ferramenta de muita importância. E foi justamente nesta instituição que nós discutimos esse plano de ação, levando tudo isso em consideração. E o que eu acho importante salientar, Rose, que até no dia lá da reunião, né, eu não quis aprofundar essa questão, mas quando a gente fala de 60%, a gente está falando de um número que foi publicizado pela Secretaria Municipal de Educação. 60% das unidades escolares responderam. 60% respondeu que tinha acesso das unidades. 40% a gente imagina que deve ser um número muito maior. Mas aí a gente pega que dessas unidades que responderam, na verdade, 5% acabaram não dando resposta, 60% da rede, 60% da rede tem acesso à internet, mas aí a gente não vai entrar aí, né, no fato do quão é esse acesso, de como é esse acesso,
e a gente tem 5% que não respondeu. Mas dessas escolas que responderam, a gente tem uma variação muito grande, né, entre os alunos que alegaram e do que as escolas conseguiram contato com os seus alunos. Então, esse número, na verdade, pode ser muito maior. E a gente pode ter até uma inversão. Se a gente for aprofundar a questão, pode ter até uma inversão. Isso aí pode chegar aí a 60% de alunos que não têm acesso à internet e 40% que têm. E esses que têm 40% que têm acesso à internet, a gente tem que linkar com, como você disse, a gente já falou isso, com 40%, com um número que tem o acesso à internet, mas tem um aparelho ideal que possa utilizar para uma questão de ter acesso a atividades, de ter acesso a um vídeo. E aí a gente não sabe por quanto tempo isso vai ficar, e foi até mencionado pela própria secretária, isso demonstrando uma visão muito objetiva da realidade, porque quando a coisa apertar e apertar mesmo, e a gente não sabe por quanto tempo isso vai ficar, as coisas que podem ser substituídas, obviamente que elas serão substituídas. Então, uma das coisas principais, a gente sabe que é uma realidade, o aluno que diz que tem acesso à internet, ele tem acesso pelo celular pré-pago. Na hora que a coisa apertar, o pai ele vai deixar justamente de colocar crédito no celular. Aí, babau, esse número se torna muito maior. Então, foi tudo isso que a gente discutiu e que foi ampliado. A gente está numa situação, a gente vive uma situação que agora eu inclusive, particularmente estou passando, mas é uma coisa, eu vou mencionar, porque é uma coisa que foi colocada numa rede social, então mais pessoas tiveram acesso. Mas a gente ouve falar muito de números, né? Eu ainda não peguei a atualização de quantos casos positivos nós temos hoje em Petrópolis, então não vou citar números. Mas a gente estava falando, por mais que a gente tenha cuidado, a gente tem cuidado que estamos lidando com pessoas, com cidadãos petropolitanos, e a gente essa preocupação da saúde coletiva, a gente vai lidando com números, até que esse número se transforme numa pessoa que você conhece, numa pessoa que você trabalhou com ela, e você conhece a família dela. Então, é disso que nós estamos falando, é dessa sensibilidade que a gente precisa ter nesse momento, porque todos os profissionais de educação, os nossos alunos, os pais dos alunos, estarão agora, de forma cada vez mais massiva, passando por esses problemas. Então, hoje, na verdade, ontem à noite, eu tive o conhecimento, né, a informação que um profissional nosso da rede, ele estava internado, estava em coma induzido, e ele estava nos respiradores, ele saiu dos respiradores, parece que de ontem para hoje, ou hoje de manhã, só que não só ele, né? Ele, a mãe, o irmão e a irmã. A irmã ficou internada também, 10 dias, e também é da rede. Então, a gente começa a ver que a doença, que parece que está longe, né? E a gente tem uma discussão ampla a nível nacional, o ministro da Saúde, que acabou de ser exonerado pelo presidente da República, e a gente não sabe o que vem agora, né? Se vem um discurso de consonância com o isolamento social, ou se vem um discurso de abertura, de isolamento vertical, que não deu certo em lugar nenhum no mundo, não é aqui na cidade, nem no estado, e nem nesse país que vai dar certo. Então, a gente vê tudo isso, e os nossos profissionais, os nossos alunos, os nossos responsáveis também estão passando por isso. Então, por isso, a preocupação de que a gente teve na discussão de toda essa questão do plano de ação no COMED ontem. Tá. Luciano, só para exemplificar o que você falou, são, até ontem, 64 casos positivos, mais 61 casos ainda em análise, 41 internados e 6 óbitos. Então, a coisa está crescendo vertiginosamente, né? Só não vê quem não quer. E, acertadamente, o governo de Petrópolis preferiu fazer o isolamento, né? Ainda bem, e nós, profissionais da educação, realmente, assim como os profissionais da saúde, se estivéssemos trabalhando, estaríamos em grande risco de contágio, né? Porque a escola é um lugar de muita movimentação, né? Então é óbvio que isso seria muito mais complicado, o número de casos estaria muito acima disso. Então foi uma decisão acertada, a manutenção da quarentena é uma decisão acertada, e o que foi colocado ontem por todo mundo presente ao Conselho. O momento é realmente do fique em casa, do cuide da sua família, cuide da sua saúde, né?
É momento de pensar na vida, na manutenção de vidas. E aí, a todo momento, a gente coloca também, não foi discutido ontem, mas a gente tem levado ao governo municipal as nossas ansiedades, as ansiedades da categoria em relação às condições de alguns setores, né, que estão sendo prejudicados, muito mais prejudicados ainda em relação ao isolamento, né, a não ter aulas, que é o pessoal que faz NET, é o pessoal que fazia RPA. Então, nós temos algumas situações em que as pessoas realmente estão tendo consequências econômicas muito maiores, né? E é preciso, a todo momento a gente tem levantado isso, que os governos em geral, o governo estadual, o governo municipal, tenham ações para estar ajudando, né, essas pessoas, né, Hugo? Estar pensando nesses demais trabalhadores, que não são os trabalhadores da iniciativa pública, né, mas que prestam serviço nas escolas. Nós estamos tendo na rede estadual, por exemplo, as demissões dos terceirizados. E lembrar sempre, né, gente, o que essa crise está nos trazendo? Está mostrando para todo mundo que a terceirização é uma porcaria, que o contrato irregular é uma porcaria, que o RPA é uma porcaria, e que a única coisa que presta mesmo é concurso público, que na escola pública todo mundo tem que estar concursado, para que em ocasiões como essas, inesperadas, as pessoas que estão mais desprotegidas acabem tendo, né, as piores consequências, principalmente financeiras, né, Hugo? Queria que o Hugo falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da precarização do serviço, né, de como essas pessoas estão sendo afetadas. Então, Rose, antes só complementar o que o Luciano trouxe agora, realmente a pergunta do ter internet é uma pergunta muito genérica, né? Exatamente como a gente já falou, é uma pergunta que não consegue contemplar de fato quais as condições que essa pessoa tem, que, né, transcendem muito mais do que essa questão do ter ou não ter internet. Às vezes uma família tem internet, e aí a pergunta, você tem internet? Sim, tem internet, mas é no celular, um celular às vezes mais antigo, às vezes é um celular, 2 celulares em casa, mas tem várias crianças que estão matriculadas na rede, então são várias questões, como o Luciano falou, dos instrumentos adequados, né? Então, o ter ou não ter internet não pode resumir um plano de colocar, né, em prática um plano de obrigatoriedade de algum tipo de atividade, né? E, para além disso, é preciso conjugar com o acesso à internet e as condições adequadas 2 profissionais de educação também, porque não adianta só ter como parâmetro o alunado e não ter como parâmetro também os profissionais da rede, né? Agora, a questão dos contratos precarizados, eu acho que é isso, acho que a terceirização, não só a terceirização, os próprios RPAs, eles fazem parte de um processo de precarização do trabalho, né? A gente, no serviço público, o que a gente tem que prezar sempre é por vínculos formais de emprego. No serviço público, esse vínculo que a gente chama de formal vai se dar por concurso público, que é constitucionalmente a via adequada para se preencher os cargos públicos, né? Então, a terceirização e o RPA são formas de precarização do trabalho. E isso fica mais evidente agora na crise, porque a gente começa a perceber de forma mais escancarada a vulnerabilidade desses trabalhadores, né? Eles hoje têm os seus serviços dispensados por conta do isolamento, né, por conta da suspensão das atividades, então os serviços deles são dispensados e, ao mesmo tempo, eles não têm direitos de garantias trabalhistas ao seguro-desemprego, né? O terceirizado ainda tem até alguns direitos a mais do que os RPAs, mas eles ficam numa situação de extrema vulnerabilidade e desproteção. Então, por isso que a gente até fica repetitivo, mas é importante, todo programa, toda oportunidade, a gente falar dos motivos que fazem com que a gente lute por concurso público, que a gente lute por cargos, né, estáveis no serviço público, que são importantes, e afastar essa questão da precariedade no serviço público através de terceirizações, de contratações por RPA, né? Lembrando a todos que o RPA ele é um autônomo, o nome RPA é Recibo de Pagamento Autônomo, né? Então é um contrato muito precarizado. Então, a gente tem que sempre lutar contra esse tipo de contratação para que seja feito concurso público e as pessoas tenham os seus direitos respeitados.
Então, acho que é basicamente isso. São duas formas, não se limitam a essas duas formas, mas são dois exemplos desse processo de precarização. Em relação a isso, gente, é importante a gente colocar o seguinte: em momento nenhum nós somos contra as pessoas que trabalham no contrato, né? São profissionais como todos nós, que são habilitados, que estão trabalhando, dando lá a sua energia em favor da educação, porém estão numa situação completamente precária. O que a gente coloca é isso. O CEP já vem denunciando essa situação há pelo menos 6 anos. Né? A gente defende o quê? Realização de concurso público, chamada de todos os concursados, para que todas as pessoas que hoje estão nessa situação possam estar com os seus direitos, possam estar exercendo esse trabalho como concursados, como servidores. Né? E hoje nós temos duas situações aí muito frágeis, essa questão do RPA e o que a gente está solicitando ao governo. A gente solicitou ajuda a nível de cesta básica, solicitou que seja revista alguma forma, alguma legislação a nível de amparo, assim como foi feita a nível federal, se possa ser feita a nível municipal também. E a situação do RET. A situação do RET, ela precisa de uma intervenção imediata. A Câmara Municipal está funcionando. Então, é preciso que o governo envie à Câmara uma modificação, uma emenda ao PCCS para garantir a situação dos profissionais que fazem a dobra. Porque do jeito que está colocado no PCCS, é uma hora extra. Então, isso dificulta o pagamento dessas pessoas. Não é hora extra, é extensão de jornada de trabalho. No momento em que as aulas retornarem, essas pessoas vão ser exigidas da mesma forma que são exigidas na matrícula. Então, tudo que está sendo feito para a matrícula tem que estar sendo feito para o RET, porque depois essas pessoas vão ter que estar trabalhando, entendeu? Então, é preciso que o governo esteja atento a isso. Nós já enviamos documentação ao governo, temos ligado quase que diariamente para a Secretaria de Educação, para o gabinete do prefeito, para que seja feita alguma coisa imediata em relação ao RET. E assim que terminar essa questão do isolamento, é preciso que saia o edital do concurso. Se possível, até antes do edital, para já preparar a situação, porque tem que ter concurso imediato. Nós não podemos continuar. A pandemia, toda essa crise, tem que servir para a gente tirar alguma coisa boa. E o que a gente vai tirar de coisa boa na educação nesse período, principalmente, a nosso ver, é isso. É a constatação de que essas relações precarizadas não dão certo. Elas não garantem estabilidade aos servidores, aos trabalhadores. Elas criam uma questão de fragilidade emocional. Como é que está hoje uma pessoa que faz RET? Né? Se eu fizesse dobra hoje, e aí estando em casa limitada, sabendo que o meu salário vai ser reduzido, mas que as minhas contas não. Pelo contrário, né? As contas só estão aumentando em casa. Então, é uma situação que traz uma instabilidade emocional muito grande, vai deixar muita gente doente, sim, e essas pessoas que vão ficar doentes agora na quarentena são as pessoas que vão estar em licença médica quando nós retornarmos. E não é porque elas querem, não, é porque elas estão fragilizadas. Então, é preciso que o poder público esteja vendo essa situação urgentemente. A Câmara de Vereadores, a Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores tem que acordar. Ainda não vi um vereador da Comissão de Educação falando sobre isso, falando sobre a questão do RET, indo lá na prefeitura falar sobre isso, mandar um ofício, montar algum tipo de projeto, solicitar ao prefeito uma emenda ao plano de cargos e salários. Para que serve a Câmara de Vereadores, gente? Vamos lá, né? Tem que trabalhar em prol do povo. É hora essa, né? Deve estar em casa, então, vê se ajuda aí, né? Agiliza o nosso lado. É preciso que a Câmara se preocupe também, porque foi a Câmara de Vereadores, junto com o governo, que fez essa rata, né? Lá no nosso PCCS. Então, os vereadores têm responsabilidade em resolver essa questão. Tem que ter responsabilidade em corrigir o que foi errado. Né, Luciano? É difícil, né? A gente veio num período aí de muito embate com o legislativo da cidade, que estava completamente inerte em relação à educação. Eu estou falando de forma objetiva. Pontualmente, um vereador e outro
aí fazendo algumas colocações, mas, de forma contundente, a Câmara estava muito passiva em relação aos problemas que a educação vinha enfrentando e que a gente veio num embate muito grande, principalmente no período pós-greve, até meados de 2019. Mas, infelizmente, a gente verifica mais uma vez que a Comissão de Educação da Câmara ela funciona quando é provocada. Só que nós já temos uma provocação natural. Os problemas estão aí, estão acontecendo. Essa questão dos RPAs, né, a gente vem debatendo isso, vem discutindo, e aí teve a entrada do Ministério Público em meio a esse processo, em meio do problema, fazendo até forçosamente que o governo tivesse um limite em relação à utilização dos RPAs, que isso aí tem prazo para acabar, e esse prazo ele vai justamente, né, entra em vigência com a entrada dos contratados por processo seletivo, Rose, que é uma coisa muito importante da gente falar, que o RPA, como o Hugo bem já nos colocou, é uma contratação de autônomo. Trabalhou, recebeu, não trabalhou, não ganha. O processo seletivo simplificado foi o que aconteceu recentemente na Prefeitura de Petrópolis e em outros municípios da região, já garante pelo menos alguns direitos trabalhistas. Então, assim, é um outro tipo de vínculo empregatício. O vínculo é direto com a prefeitura. E esse regime de contrato de RPA é feito com as AES, que é como se fossem, né, empresas, cada unidade escolar é uma empresa e faz a sua contratação independente de prefeitura, independente de secretaria de educação, só é a fonte pagadora e mais nada. Então, não tem vínculo, não tem garantia nenhuma. E a gente vem, mais uma vez, eu acho que não nos custa ficar repetindo isso, porque isso amplia uma discussão que vai além, inclusive, da questão da educação pública, do quanto a gente fala da precarização do serviço, do quanto a gente fala de nenhum direito a menos para a questão trabalhista, né? Nós temos algumas emendas, algumas MPs que estão sendo movimentadas no Senado e na Câmara de Deputados em Brasília e que vêm justamente para a retirada de direitos trabalhistas, que em problemas como esse, que nós não estamos livres, né, a gente pode, daqui a 5, 6, 7 anos, ou até menos, a gente pode vir a passar uma outra crise de saúde coletiva, uma outra crise sanitária, e quem é que sofre mais? Quem sofre mais é a camada trabalhadora. E quem é que sofre mais dentro da camada trabalhadora? É quem tem o seu vínculo empregatício precarizado. Então, já está num sistema de vulnerabilidade e que aumenta ainda mais a vulnerabilidade. Por isso que a gente bate sempre nessa tecla de a defesa dos direitos trabalhistas, a defesa da questão de nenhum direito a menos, a defesa da não precarização de forma alguma dos vínculos empregatícios. É por isso que a gente está sempre falando disso, principalmente por conta de um momento como esse que a gente está passando. Eu quero só fazer uma lembrança, Rose, antes da gente finalizar o programa lá para o final, você me dá um espaço para eu poder passar um informe do CAI, que também nós tivemos uma reunião hoje de manhã, passar informe do CAI, tá? Com relação a essa questão do RET, gente, e a gente está batendo muito nessa tecla, pelo seguinte, porque o próprio processo seletivo que o Luciano colocou agora há pouco, e que nós tivemos uma intervenção muito firme também em relação ao edital desse processo, que estava cheio de erros e questões que realmente não podiam continuar, e uma delas é a questão do salário, né? A gente conseguiu corrigir o salário lá no processo seletivo para garantir a equidade em relação ao nosso plano, né, do professor de educação infantil com o professor de educação básica, mas a própria colocação do processo seletivo trouxe novamente à tona o problema do RET, do valor do RET também. Nós temos 2 problemas em relação ao RET. Um é a questão do modo como ele funciona, né, que tem que ser consertado lá no PCCS, e tem que ser consertado o valor também, que está abaixo do piso da nossa categoria em Petrópolis. A gente não está falando sobre o piso nacional, sobre o piso de outro lugar, nós estamos falando sobre o piso no nosso plano de cargos e salários. Então, é preciso que a Câmara esteja atenta a essas 2 questões: valor do RET e o sistema do RET. RET não é hora trabalhada, RET é dobra, é extensão de jornada, tá? Então, tem que ser corrigido isso lá o quanto antes.
Isso a gente vem debatendo muito na prefeitura, batendo muito nessa tecla, tá? Porque isso é muito importante para a categoria. Isso também trouxe, mais uma vez, uma mágoa muito grande a todos os profissionais que fazem a dobra, se sentiram altamente desvalorizados em relação ao processo seletivo, né? Então, a gente precisa aproveitar esses momentos também e corrigir essas falhas. Outra questão também, antes que o Luciano fale sobre a questão da merenda, eu queria falar só sobre a questão do IMPAS. Algumas pessoas estão muito preocupadas em relação ao recadastramento, porque quando saiu publicado no Diário Oficial, falava, inclusive, que iria reter pagamento, né, de quem não se cadastrasse. Então, nós conversamos com o presidente do IMPAS e está garantida Olha o que é, Adi, ó, minha neta está aqui me chamando aqui no cantinho. Está garantido, gente, que vai ser estendido o prazo, tá? E se o isolamento durar 30 dias, vai estender em 30 dias. Se o isolamento durar 40 dias, vai estender em 40 dias. Então, de qualquer maneira, esse prazo será dilatado, tá? Então, nenhum profissional deve se preocupar em relação a não estar conseguindo fazer o cadastro e ficar sem pagamento, tá? Isso não vai ocorrer. Em relação à rede estadual também, a prova de vida também foi suspensa, tá? Então, os profissionais, principalmente, né, os aposentados, não precisarão se deslocar a banco para fazer prova de vida para a questão do pagamento da rede estadual também, tá? Eu vou pedir para o Luciano falar um pouquinho sobre a questão do cartão. Muita gente está em dúvida sobre a questão do cartão de alimentação, tá? E depois o Hugo deve estar voltando daqui a pouquinho também. Se quiser finalizar, a gente vai estar. Vou passar depois do Luciano, a gente volta a falar sobre a educação. Okay. Então, Rose, hoje de manhã nós tivemos uma reunião do CAI, né? Aí dizendo aí para todos o que é o CAI, é mais um conselho que é diretamente relacionado à educação pública da rede municipal, Conselho de Alimentação Escolar. Então, dentro aí da discussão de hoje, o que a gente justamente acertou, né, juntamente com a participação, mais uma vez, e isso aí tem que ser mencionado, a Márcia Palma, nossa secretária municipal de educação, esteve presente nessa reunião online do CAI, e um dos principais fatores ali de debate foi justamente a questão do cartão Merenda Certa. O que vai ser esse cartão Merenda Certa? Vai ser um valor de R$ 70, que vai ser distribuído por família, dessas famílias que têm filhos, né? Os alunos fazem parte da rede municipal. Então, vai ser distribuído por família. Existe todo um cruzamento ainda de dados que está sendo levantado para que se chegue a um denominador comum, né, e que possa fazer essa distribuição de forma correta. Isso nós conversamos no CAI, e hoje, novamente, nós tivemos uma conversa com a secretária de como se chegou a esse valor. Aí esse valor foi justamente colocado por conta de não saber da necessidade de quanto tempo isso vai ficar, de quanto tempo ocorrerá essa suspensão dos dias letivos, né, do nosso calendário escolar. Então, não poderia aumentar o valor e colocar um valor que duraria apenas 30 dias. A gente não sabe se vai durar 30, 60 ou 90 dias. Então, foi uma possibilidade da manutenção disso daí, por conta da gente não ter exatamente a ideia de quanto tempo a gente vai permanecer dentro dessa situação. A distribuição vai ser feita da seguinte forma, Rose, e até foi uma interpretação equivocada ontem que eu mesmo tive, mas como a gente estava numa ideia inicial, né, de primeiro discutir o plano de ação ontem no Comeg, eu deixei para verificar isso com a secretária hoje e com o gerente do núcleo de merenda e também a responsável técnica, que é a nutricionista Tamires. Todos estavam presentes hoje, então eu pude tirar melhor essa dúvida. A centralização da distribuição não será para os pais, e alguns pais já estavam pensando dessa forma, né? A distribuição central será para as gestoras das unidades escolares. Isso vai acontecer tudo na Casa de Educação. As gestoras irão até lá, irão pegar esse material, eles estão tendo o máximo de cuidado até para que essas pessoas, né, mesmo que sejam
muitas diretoras que terão que ir até a Casa de Educação, está tendo o máximo de cuidado de fazer com que não haja nenhum tipo de aglomeração, de que o material que será distribuído para as diretoras seja devidamente higienizado. Isso aí, nós tivemos essa confirmação hoje com a secretária Márcia Palma, e depois cada gestora, né, cada diretora irá levar esse cartão para a sua unidade escolar, e ela, então, irá fazer uma programação, um agendamento de como ela irá fazer essa distribuição. E esse agendamento terá que ser passado para a Secretaria de Educação, para que a Secretaria faça uma avaliação por conta da pandemia do coronavírus. Então, a distribuição inicialmente vai ser feita, será feita dessa forma a partir de sexta-feira. A secretária nos passou que a ideia é que tudo aconteça, né, na próxima sexta-feira. Mas como tem a questão da impressão desses cartões, pode ser que fique entre sexta e quarta-feira. Mas, no mais tardar, até o final da semana que vem, todas as famílias contempladas estarão recebendo esse cartão com a senha, porque aí também é uma questão econômica, né? A possibilidade de movimentar, de acelerar, de aquecer a economia dentro das comunidades periféricas, fazer com que essas pessoas gastem esse dinheiro o mais próximo possível de suas casas. Isso aí, para o município, é muito bom. A gente chegou a toda essa conversa aí. É importante lembrar, gente, que isso é uma questão de complementação, né? É óbvio que a alimentação escolar não está se propondo esse não é um valor que dê para a família se sustentar, é óbvio que não, né? Como o valor per capita da merenda também é baixíssimo. Então, é uma complementação que está sendo colocada a nível emergencial, tá? Só deixar claro, eu vou pedir para o Hugo falar um pouquinho sobre a questão dos próprios processos das pessoas que tinham processo em andamento no CEP, né, para tranquilizar as pessoas, sobre o andamento de processos e sobre os próprios agendamentos que nós tínhamos, mas antes só queria deixar claro sobre o que foi decidido no Comed ontem, fazer uma revisão. Então, primeira coisa, tem uma página, e é a única página oficial da Secretaria de Educação. Tá? Qualquer outra página no Facebook, na internet, no Zap, são iniciativas pessoais, individuais, não oficiais, não contarão como dia letivo, nenhuma delas, nem a da Secretaria, nem qualquer outra iniciativa contará como dia letivo. Não existe EAD, Educação à Distância, em Petrópolis, não é esse o projeto que está lá na página, tá? Então, para tranquilizar todo mundo, ninguém é obrigado a participar, participa quem é voluntário, tá? E tanto alunos quanto profissionais. Pode participar quem quiser, utiliza quem quiser, é uma página aberta ao público em geral, tá? Então, não há nenhum vínculo com o calendário está suspenso durante a pandemia e tudo será avaliado e planejado de acordo com o tempo que durar. Hugo, fala um pouquinho sobre essa questão dos processos, que algumas pessoas também ficam aflitas em relação a isso. Gente, primeiro pedir desculpas que minha internet está altos e baixos aqui no dia de hoje, né? Rose, eu vou só, antes de falar dos processos, só ler algumas intervenções das pessoas nos comentários. Daniele Belo falou, muito triste o que estão fazendo com os RPAs, né, corroborando com aquilo que a gente tem abordado aqui. A Fernanda Plans também, existem outras condições necessárias para a realização de atividades no ambiente domiciliar, muito além da internet, né, do acesso à internet. A Elaine também, Elaine Massi, verdade, mais que internet, são tantas necessidades para se realizar atividades em casa. E outras pessoas aqui dizendo que faziam a TJ, pararam, né, por conta do que aconteceu, né, a transferência para o RET, pararam de... A gente sempre vem abordando isso também, né, da perda que a rede tem de bons profissionais que deixam de fazer, né, pelo absurdo que representa. Então, são alguns dos comentários que as pessoas estão fazendo aqui. Em relação aos processos, os prazos pelo Conselho Nacional de Justiça, eles foram suspensos, né? Então, nenhum prazo processual está em curso nesse momento. Todas as ações que estavam pendentes com a gente, aquelas que a gente atendeu no plantão, todas já foram distribuídas. Então, o departamento já se preparou e não deixou de movimentar nada durante esse período. A gente continua trabalhando,
porque, embora os prazos estejam suspensos, a gente consegue buscar uma forma de movimentar esses processos, né? Quando tem algum prazo aberto para a gente cumpre esse prazo, mesmo que o prazo esteja suspenso, a gente cumpre o prazo para que o processo não fique totalmente parado. Então, a gente vem acompanhando diariamente o andamento dos processos. Os servidores do tribunal continuam trabalhando em home office, então os processos continuam tendo despachos, continuam tendo atos ordinatórios. Então, assim, os prazos estão suspensos, mas o que não impede que os processos continuem sendo movimentados. Então, é deixar todo mundo tranquilo de que o departamento continua trabalhando, eu, o doutor Leonardo, o Luciano, a gente continua acompanhando os processos e as pessoas podem ficar tranquilas nesse sentido. E em relação aos plantões, quer falar, meu diretor? Do agendamento? Em relação aos plantões, assim que retornarmos, eu pessoalmente vou fazer a ligação diretamente para todas as pessoas que estavam agendadas naquela primeira semana, se não me engano, acho que é a segunda-feira, dia 15, que era o nosso agendamento, e nessa semana, né, do dia 15 de março, nós já tivemos decretado a questão do isolamento social, e a partir daí a gente tinha, depois do dia 15, mais 2 semanas à frente, já com todos os horários preenchidos. Então, para que ninguém se preocupe, assim que voltarmos, eu irei entrar em contato com todo mundo pessoalmente e fazendo o reagendamento no melhor horário possível, da melhor forma possível. Se a gente tiver algum prazo um pouco mais apertado por questões de processos administrativos, a gente vai contar sempre com a boa vontade do Dr. Hugo, a gente vai fazendo os encaixes lá que sejam necessários, e tenham certeza disso. Em relação a alguma necessidade emergencial por conta de processos administrativos, aí pode entrar em contato, o meu telefone, meu número está sempre disponível nesses grupos de informes que nós temos do CEP. Se eu não estiver presente num grupo de informe, é só pedir para qualquer diretor repassar a mensagem, que ele repassa a mensagem, eu entro em contato com o Dr. Hugo e a gente, com certeza, presta aí a assessoria necessária para todos os filiados. Quanto a isso, estamos aí às ordens. E também, Luciano, lembrando que o nosso e-mail está ativo, tá? E qualquer dúvida pode ser colocada também pelo e-mail, ceppetropolis@gmail.com. E queria ressaltar aqui que, às vezes, na live aqui aparecem 2 ou 3 pessoas da direção, ou 2 ou 3 convidados, mas não é só esse povo que está trabalhando, né? Então, o Fernando, a Rosilene Burger, a Elaine, a Júlia, o Gomes, o Daniel, a Dominique, o Gabriel, a Claudete, estão todos empenhados e trabalhando muito, porque a gente tem feito muitas reuniões, participado, vários diretores do CEP participam dos conselhos, do Conselho Municipal de Educação, do Conselho do Fundeb, do Conselho de Alimentação Escolar, do Conselho de Igualdade Racial. Então, nós estamos trabalhando bastante nesse período da quarentena, embora às vezes as pessoas não estejam aqui no programa em si, né? Elas estão trabalhando nos bastidores e é isso que traz o respaldo ao sindicato, né? É o trabalho conjunto dessa direção que se empenha tanto em prol do servidor. É muito importante que as pessoas saibam disso. Queria mandar um abraço aqui para todos eles que não estão aqui no vídeo, mas que trabalham muito em prol da causa do servidor, tá? Nós vamos estar mantendo a nossa programação semanal de lives, de acordo também com o que for aparecendo de novidades. Lembrando que nós continuamos enviando à Prefeitura ofícios e as nossas reivindicações. Embora estejamos em quarentena, continuamos na luta, né? Isso é muito importante e a gente precisa que todo mundo esteja também unido nessa hora, né? Então, se alguém estiver sofrendo qualquer tipo de situação de assédio em relação a site, a grupo de WhatsApp, esteja certo em procurar o sindicato, em mandar e-mail, mandar zap, qualquer outra situação. Companheiros também que estejam passando por situações delicadas também, entrem em contato para a gente tentar juntos chegar a alguma solução. Pessoal que está terminando licença e precisa de orientação, pessoal que está com processo administrativo, qualquer dúvida que o servidor tenha,
pode estar entrando em contato com o sindicato. Nós não estamos de férias, nós estamos trabalhando, estamos em sistema de home office, e acho que o Hugo e o Felipe nunca trabalharam tanto, né, nesse home office. O Felipe também está aqui, nessa parte da nossa colocação toda a nível de divulgação e de programa. Gabriel também sempre trabalhando muito em relação a isso. Um abraço também ao pessoal do curso, né, que infelizmente a gente teve que parar por enquanto, né, a Vivian, a Aline, a Vânia, que também são monitoras lá no curso, todos os alunos que se empenharam tanto para participar. Esperamos que em breve a gente possa estar retomando as nossas atividades com segurança, né? Então, o momento agora é de ficar em casa, como a gente colocou desde o início. Vamos respeitar a quarentena, vamos respeitar o isolamento, para que todos nós possamos nos encontrar no futuro próximo. Um abraço a todos, estamos à disposição da categoria e estaremos aqui na próxima semana em mais um programa Educação de Classe.